lance de motel vem de curiosidade que eu tinha há muito tempo. É um espaço super que dá pra você fantasiar, imaginar e viajar totalmente na própria ideia do lugar. Tá chegando aos cinemas o filme Eros, com direção da Rachel Daisy Ellis, está comigo aqui para bater um papo a respeito desse documentário. Rachel, prazer te receber aqui na Almanac 21 para conversar um pouquinho sobre esse documentário. Um prazer, obrigada. Rachel, fala um pouquinho a respeito desse longa-metragem. Tu é uma produtora de mão cheia, né? Isso a gente já sabe dos seus trabalhos ali, por exemplo, O Último Azul, que é um dos mais recentes, inclusive ganhou o prêmio, né, em Berlim, mas aqui tu está se aventurando como diretora, né? Uma diretora de longa-metragem. Eu queria que tu dissesse um pouquinho como começou essa tua ideia de contar essa história desses motéis, dessas pessoas também, né, que fazem, então, o uso do motel, que é, como tu mesmo diz no filme, né, um local que muita gente usa, mas muito pouca gente fala, talvez, sobre. É. É, então, na verdade, o motel é um lugar que há muitos anos tinha uma curiosidade para a maneira que me parece uma instituição, um espaço assim, que, por um lado, assim, existe na paisagem urbana como um lugar tão gritante, com óbvio que todo mundo sabe que é, assim, todo mundo sabe para que as pessoas vão nesse lugar, ao mesmo tempo um lugar que esconde a identidade das pessoas que vão lá dentro, né, para transar, para uma noite de, que até começar a fazer o filme, que pensei até só para transar, né, mas e aí, esse dicotomia, assim, me interessava muito durante muitos anos, assim, muito do ponto de vista também arquitetônica, de como essa arquitetura, decoração dos suítes e tudo isso, como isso influenciava nas relações românticas e sexuais e íntimas das pessoas. E também como a maneira que a gente se relaciona também reflete na forma que esses espaços estão organizadas, né? E alguns anos atrás eu entrei numa fase de vida que eu comecei a pensar muito sobre minha sexualidade, sobre minhas relações de amor, de intimidade e tal. E passei por uma experiência no motel que eu comecei a ouvir pessoas dos outros quartos através das paredes, né? E pensar, nossa, que a gente sabe que tem todas essas pessoas aqui que a gente não vê, mas a gente escuta, tipo, quem são essas pessoas? Então, eu decidi que queria entender melhor essas histórias e na mesma altura, assim, teve meio esse clique de que uma maneira de poder filmar isso seria convidar as pessoas a se filmarem. Porque eu sempre pensei, não, se eu fosse um filme sobre um motel, assim, você entrar no motel e filmar as pessoas, assim, tipo, mais esquisito, tipo, isso não ia funcionar, ia quebrar clima na hora, tipo, como seria esse olhar de alguém entrando no suíte de uma pessoa? Então, quando eu tive a ideia de que não, uma maneira seria convidar as pessoas a se filmar e mandar esse material para mim, aí começou o processo. Então, houve um processo muito longo de pesquisa, de ouvir histórias de pessoas até chegar até eu chamo de meio que um encontro. Eu encontrei as pessoas que queriam estar no filme. É curioso porque quando a gente fala de motel, muita gente não gosta de dizer, né, que vai no motel, ou pessoas. É um assunto às vezes que é um tabu, mas você encontra no seu filme pessoas que não só dizem que vão ao motel, como mostram que estão indo ao motel e mostram muita coisa, inclusive, né? Como é que foi esse contato? Como é que foi a tua direção para essas pessoas também? Como é que era na hora de conversar com elas? Ah, tu pode mostrar o que tu quiser, até onde a pessoa pode ir, até onde não pode. Como é que foi essa conversa? Porque me parece um filme muito liberto também, de muitas coisas, e as pessoas realmente elas se desnudam, não só literalmente, mas também metaforicamente falando, né? Então, acho que isso também eu acho o grande pulo do gato do filme. É. Não, eu tava, é ótima essa palavra de desnudar, né? Porque eu acho que era um desnudar não só no sentido do físico, né? Da intimidade física, mas também das histórias de vida, da intimidade, das reflexões mais íntimas, mais pessoais das pessoas que é muito rico no filme, né? E esse afeto e amor que a gente sente também entre as pessoas que está sendo partilhado com a gente. E, e
Assim, sobre o processo de selecionar e convidar eles a se filmar, eu estabeleci algumas regras muito básicas, assim, para a filmagem, que era de filmar na horizontal, para quebrar um pouco a ideia do selfie vertical, né, do autorretrato, e E de que nem tomar sempre foi cuidado com... respeitado, né? E que nem sempre foi Nem respeitado, foi porque respeitada. teve gente que filmou Foi na quase vertical, sempre respeitada, mas quase tem sempre. alguns momentos que fugiu. Mas, e tomar cuidado com o som, e fora isso, eu pedi para eles filmar o máximo possível, assim, do início ao fim da noite. Eu também tinha, porque eu passei muito tempo conversando com as pessoas antes de chegar o momento deles irem filmar, então houve um processo de se conhecer e eu entender que tinha histórias de vida que eu achava que iam contribuir algo especial para o filme, e também eu entender que eram pessoas que estavam abertos para fazer isso, de se filmar. Aí, quando a gente chegou o momento de filmar, já estava tudo de uma colaboração muito aberto e que e também, assim, eu já sabia bastante da vida deles, então eu dei uma lista de temas e coisas que eu achava interessante para eles conversar sobre durante a noite, mas eu falei para eles, ó, vê se conseguem levantar esses temas da maneira que vocês quiserem, quando quiserem durante a noite. E o que foi muito curioso de que algumas desses temas as pessoas falaram, outros não, outros surgiram outras coisas, ou seja, foi muito, assim, teve esses pequenas regras que eu criei assim para limitar, ou seja, da forma de filmar e alguma ideia de temas tal para levantar, e de que era uma noite só nessa suíte durante esse tempo específico, mas o resto estava aberto para o acaso e não, assim, o caso para mim, assim, enquanto diretora, ou seja, eu não tinha controle sobre, estava entregando tudo para eles poderem registrar sua noite. Uma coisa interessante, e acho que é um pouco de sinal dos tempos também, né, que a gente vive, porque todo mundo tem já um celular com câmera, muita gente se filma, se mostra nas redes sociais. Eu acho que se Eras fosse feito há uns 10 anos atrás, ele seria bem diferente, porque acho que as pessoas não teriam também toda aquela o know-how já de mesmo se filmar, ou mesmo de mostrar o que gostaria. Então, eu acho que o filme também ganha um pouco isso por conta, né, dessa própria naturalidade que as pessoas já têm de se mostrar um pouco mais nas telas. Vocês concordam comigo, Rachel? Concordo, e inclusive uma das coisas também que me interessava nesse processo de como filmar, como registrar o que ia ser registrado e como, era como os celulares diferentes iam produzir imagens diferentes, né? Quem tinha um celular mais avançado, quem tinha um celular com imagem um pouco, com qualidade um pouco pior, assim, como isso cria uma camada muito sutil, de estética de imagem que poderia refletir e reforçar ou não estereótipos, histórias, enfim. Então, assim, eu desde o início sempre quis fazer com os celulares que as pessoas tinham, e também para que, porque essa ideia de que estamos adentrando nesse espaço de muito intimidade, e eu poderia ter tomado a decisão de dar uma câmera para eles filmar com essa câmera, mesmo uma câmera camcorder simples, assim, que tem alguns que tem imagem super boa, com som super boa. Mas isso já ia ser a introdução de algo que não era do cotidiano deles. Então, assim, eu tentava proteger ao máximo possível o tudo que tinha a seu próprio alcance, para proteger esse espaço de intimidade deles. Então, o próprio celular nem era um celular que eu dei para eles usar durante a filmagem, porque sabia que o som funcionava bem, a imagem funcionava bem. Não, eram seus próprios celulares. Inclusive, tem momentos do filme que tem umas questões de som também, que a gente recuperou um pouco na pós, mas eu decidi que queria abraçar isso tudo. Eu acho que, de fato, isso contribuiu para essa sensação de intimidade e proximidade que temos vendo o filme entre espectador e as experiências e as partilhas que a gente está vendo na tela.
E algo do documentário que eu acho sempre interessante é que as surpresas que acontecem durante a feitura de documentário, mesmo se você está no set gravando alguma coisa com alguém, uma entrevista, ou indo a campo fazendo algo, o documentário ele te surpreende. Mesmo que tenha um roteiro muito bem bolado, o documentário ele tende a surpreender. E no teu caso, que é um documentário que tu entrega a câmera para a pessoa e a pessoa te entrega depois o material ainda, tem espaço para muito mais surpresas. O que tu faz por respeito disso, né? De como foi encontrar esses materiais e depois ainda escolher o que de melhor, o que dava para mostrar também no filme. O que tu faz por respeito disso, né? Desse quebra-cabeça depois. As histórias elas são estanques, né? Então cada personagem tem o seu momento, né? Elas não se cruzam. Mas como é que foi também escolher cada um, o que mostrar, o que não mostrar, e como é que foi a surpresa de receber então esse material? Sim, não, o primeiro material que recebi, que foi de um casal que está no início do filme, que é um casal que vai para um motel de cachoeiras, que tem rochas no motel, esse foi o primeiro material que eu recebi. E quando eu recebi o material deles, eu fiquei muito impressionada e feliz e animada, porque eu vi, fiquei, nossa, isso é incrível, assim, tipo, agora tem um filme. Então, foi o que me deu a vontade de, enfim, e energia de continuar fazendo, porque eu senti que, ou seja, no mais que a gente estava tá com um material que é refletindo sobre um espaço que é para transar, que as pessoas vão para transar, mas as reflexões que o casal trazia sobre a vida, sobre religiosidade, sobre ser um casal gay, eh, sobre ideologia, ou seja, muitas coisas, muitas camadas, e ao mesmo tempo entender o ritual de uma noite no motel, o ritual do ato sexual como a importância do que vem antes, o que vem depois, as pequenas, os micro acontecimentos e interações que acontecem nesse espaço, assim, a riqueza de tudo isso, o conjunto, é, como isso foi muito especial e fui entendendo que cada uma dessas noites, desse material que vinha, tinha esses elementos. Então foi assim, quando a gente foi recebendo o material, a gente começou a buscar, tentar construir esses universos de cada experiência. E o processo de montagem demorou 2 anos, porque assim foi acompanhando a pesquisa, as filmagens. Então tem pessoas, então esse casal que eu comentei filmaram no início do processo e o último personagem a filmar, que foi a Malova, que é a pessoa que está no início do filme, foi 2 anos depois. Então, houve esse processo, e nesse tempo a gente foi fazendo, eu fui pesquisando, conhecendo pessoas, invitando para filmar. Na verdade, fora as pessoas que estão no filme, só tinha é, dois, sim, dois, eu estou pensando 2 ou 3, mas dois experiências de pessoas que foram se filmar, mas não entraram no corte final, e não era por nenhuma razão específica, assim, daí era Stanley, era simplesmente não tinha espaço, eu tive que tomar umas decisões um pouco difíceis, como em toda edição, né, essas decisões, mas não era que também tinha muito material ou muitas pessoas que foram fazer isso, não aconteceu. Então foi uma coisa muito direcionada e foi se construindo no longo desse tempo. Bom, e Eros estreia então agora no dia 12, Dia dos Namorados, inclusive, né? Um dia propício para assistir ao filme. Eu queria então, Rachel, para a gente encerrar aqui, que você convidasse nossos espectadores aqui a conferirem o filme. Importante dizer que filme brasileiro sempre é bom ver no primeiro final de semana, para que ele fique mais tempo em cartaz. Então, por favor, convide o pessoal. Então, Eros entra em cartaz em cinemas no Brasil no 12 de junho, no Dia dos Namorados. Por favor, vão ver o filme no cinema. É um filme muito especial para ver em coletivo. Então, não perde a oportunidade de ver no cinema junto com outras pessoas. Também tem, em algumas das cidades, tem algumas surpresas que a gente está dando para pessoas que vão ver no cinema. Alguns brindes muito especiais para, Ó, assim, enriquecer suas noites depois do cinema. Então, eu sugiro fortemente que vão no primeiro final de semana e espero que curtam o filme. maravilha. Rachel, muito obrigado pela participação aqui. Sucesso com Eros. Obrigada.